Essa é a previsão das cartas do tarô para quinta-feira, dia 2 de abril de 2026. Vamos entender aqui então quais são as tendências de acordo com a nossa leitura que eu fiz aqui um jogo para nós entender a área profissional, a área financeira, a área amorosa, saúde, espiritualidade e mais um conselho para o nosso dia. Então, vamos acompanhar aqui comigo. Eu sou a Tami, sou taróloga, cartomante, oraculista. Todos os dias eu trago aqui essa previsão. Então, ativa as notificações, porque às vezes eu posto um pouquinho mais cedo, às vezes né, geralmente nos últimos dias tem acontecido isso, que eu tenho tido uma demanda um pouco mais extensa de trabalho, então tem alguns dias que eu não consigo postar mais cedo, mas eu posto no mesmo dia, eu posto durante o dia, às vezes até o meio-dia, mais ou menos no máximo, né? Mas eu então ative as notificações para você não perder, tá? E hoje nós temos o seguinte, aqui nas finanças temos o As de Ouros, e essa carta na nossa área das finanças aqui significa que é um dia onde nós podemos fazer algumas aquisições, onde nós podemos fazer alguns pagamentos, onde nós podemos receber também. Pode ser que se você trabalha ou tem algo para receber, pode ser que você, né, ou seja um benefício, seja de trabalho proveniente, pode ser um dia que você talvez venha receber algum benefício, tá? Mas é um dia que traz algumas transações, né, negócios feitos. É um dia que também pode trazer lucros, certo? Um dia que você pode lucrar bastante com seu trabalho e também é um dia onde os recursos materiais e financeiros chegam até nós de uma forma muito mais calma, muito mais tranquila, receptiva. Nós também estaremos mais receptivos, né? Então, é um dia que tem uma boa perspectiva financeira aí de recebimentos e de pagamentos bem-sucedidos e, num geral, é um dia que traz caminhos para as finanças, para elas fluírem, né? Para que as coisas possam se encaminhar nas finanças, certo? Aí aqui no trabalho, na área profissional, a carta que saiu foi a carta do pendurado. Então, nesse dia no nosso trabalho, talvez nós vamos ter que fazer alguma renúncia, sabe? Pode ser que às vezes a gente tenha que fazer alguma renúncia, alguma privação, como por exemplo, eu sei que não é verdade, sei que talvez até vocês vão brigar comigo, talvez. Não, não vão brigar, né? Mas que às vezes acontece. Esses dias eu postei nos stories que eu tava atendendo e eram quase 4 horas, 3, 4 horas. E eu tava atendendo e não tinha conseguido almoçar ainda. Só que às vezes isso, claro, eu tinha pego uma banana, tinha comido uma banana, então e como eu não gasto muita energia, assim, né, no meu trabalho, no geral, eu não gasto energia com o meu corpo, assim, né, não preciso de muita demanda, assim, de energia, digamos, pra, né, pra fazer força, né, não, né, zero, zero. Então, eu não, né, eu penso assim, não vou comer, não preciso comer tanto. E aí tem dias que eu vou emendando os atendimentos, eu vou fazendo sem intervalo, vou, né, às vezes as pessoas precisam eu também penso assim, né? Pô, às vezes as pessoas precisam ali da resposta e tal, então já faço e já envio, melhor que deixar para depois. E às vezes nisso eu acabo deixando de comer no horário certo. Só que esses são alguns, digamos, né? São algumas privações que é tranquilo para mim fazer, né? Que são negociáveis. Então pode ser que você tenha, pode ser que, por exemplo, como já aconteceu comigo também de questão de privação de sono, assim, eu também de eu ter que fazer algum sacrifício, sabe? Sacrifício no sentido da carta mesmo que eu tô querendo explicar pra vocês aqui do pendurado. É como se fosse meio que um sacrifíciozinho, assim, que você precisa fazer por algum objetivo, né, no trabalho. E pode ser que você precise acordar mais cedo, ou pegar um ônibus extra, ou fazer um caminho um pouco mais que requer né, um tipo de situação, ou que você precisa abrir mão de algo. Sabe, num geral pode ser isso também, que você talvez precise abrir mão de algo em prol de alguém, de alguma pessoa, de algum cliente, né, algum colega, ou de alguma situação, de algo assim, né? Eu agora lembrei de um exemplo também quando eu trabalhava numa farmácia.
A carta do pendurado, ela vem muito, assim, ó, vejo muito ela na questão de escala de trabalho. Lembro que a gente trabalhava com escala de folga, escala de trabalho, de horários, e às vezes tinha alguns momentos que os colegas pediam para trocar de folga, trocar a escala ali no caso, né? Para conseguir, de repente, ir em algum lugar, eu precisavam daquela folga naquele dia. E a gente abre mão, né? A gente abre mão em prol dessa, né? Faz essa troca. E então veja como pode ser, né? Um tipo de troca, um tipo de algo, alguma coisa que você talvez abra mão em relação a outra pessoa, né? Também é um dia no trabalho para que nós possamos olhar as coisas com outra perspectiva, sabe? E por exemplo, um exemplo que eu posso trazer aqui é quando a gente tá passando, né, uma situação do trabalho assim que a gente tá tentando entender e não consegue, às vezes o que a gente precisa às vezes é só aceitar também, assim, sabe? Tem coisas que não dá muito, não tem muito o que fazer e aceitar. E muitas vezes essa aceitação nos proporciona um olhar um pouco né, uma lente diferente. Porque quando a gente está resistindo contra alguma coisa assim, né, algum tipo de restrição, por exemplo, de trabalho, algo assim, quando a gente está insistindo em teimar, as coisas não fluem, né? E quando né, a gente não consegue entender às vezes, né? E quando a gente aceita, só aceita aquela situação ali, né? Pensa, pô, vou aceitar isso aqui, não tenho o que fazer, vou aceitar dessa forma. Quando a gente aceita, a gente às vezes consegue até perceber coisas que a gente não estava conseguindo ver de outro jeito, naquela resistência ali. Então, é um dia interessante também para praticar esse olhar, essa visão, essa troca de lentes, sabe? E aqui na área amorosa, nós temos o 7 de espadas, tá? Então, é um dia em que nós precisamos talvez ter um certo cuidado com algumas coisas. Por exemplo, você está preparando, por exemplo, uma festa surpresa? É o primeiro exemplo que vem na minha cabeça aqui, né? Porque a situação, assim, tá preparando alguma festa surpresa ou tá fazendo algo que outra pessoa não está sabendo, algo que você precisa fazer escondido, tá? Isso que você vai fazer escondido tem que ser feito com um certo cuidado para você não ser pego, para você não ser descoberto, tá? E até para preservar a tua integridade e tudo mais no geral, né? E também é um dia interessante para algumas estratégias, algumas questões que vêm até da parte psicológica, assim, de algumas ideias, algumas coisas que surgem para a gente lidar com as pessoas. Enfim, pode ser também que as pessoas estejam de alguma forma, talvez, tentando nos esconder algo. É importante prestar atenção, justamente, que talvez não dê para confiar em todo mundo, tá? Cuidado, cuidado com as pessoas que você confia. Nem todas as pessoas estão sendo 100% sinceras, né? E isso pode afetar de alguma forma os teus planos, as tuas ideias aí. Então, preste atenção, né? Preste bem atenção contra essas questões que podem trazer um certo desengano, alguma coisa assim, tá? E na saúde, na espiritualidade, nós temos a carta do eremita, que traz para nossa saúde um metabolismo um pouco mais lento. Pode ser que nesse dia, né, a gente tenha um metabolismo mais lento. Vamos supor que você tá com um pequeno mal-estar, pode ser que hoje demore para passar esse pequeno mal-estar com a carta do eremita aqui, né? Talvez você vai precisar até de um repouso, de um recolhimento, tá? E aqui pelo eremita também pode ser que talvez questões de artrite, tá? Venham a, a incomodar, assim, né? Venham a surgir, de repente você que tem essas questões, né? Artrite, artrose. E também que eu deixo tudo mais ou menos aqui organizado em palavras-chave para poder organizar a leitura, o pensamento, né, para vocês aqui fazer uma coisa assim que fique mais fluida. E aí, quando eu tava anotando o eremita, sabe o que eu lembrei? O primeiro exemplo que veio na minha cabeça para eu explicar para vocês é a questão da idade, né? O eremita,
ele vai nos lembrar que nós somos organismos vivos, que estamos tendo uma experiência e vamos envelhecendo, como todo organismo vivo que temos nesse planeta, não é mesmo? Ok. Outro dia minha mãe estava comentando comigo, a minha mãe Julie estava comentando comigo que o meu pai, ele não aceita tipo, que a outra pessoa venha, por exemplo, cortar né, roçar um pátio, cortar uma grama e tal. Ele não aceita a questão ele tem uma questão assim com o envelhecimento, né? Que ele ainda talvez não conseguiu aceitar que nós somos organismos vivos, que nós estamos envelhecendo, né? E aí eu tava fazendo a leitura do Eremita, eu lembrei exatamente disso, né? Que às vezes a gente precisa entender que nós estamos envelhecendo, gente. Eu acredito que talvez, sei lá, a propaganda e a mídia às vezes vendeu para nós essa questão da juventude e tal, e muitas pessoas têm essa distorção, assim, e não é bem por aí, né? A gente tem que entender, né? Por exemplo, eu treinava 1 hora na academia e eu achava muito. Há 10 anos atrás, né? Eu fui treinando a minha vida toda, dei alguns intervalos, algumas situações que aconteceram que eu tive que dar algumas pausas. Mas, né, sempre fazendo algum exercício, alguma coisa ou outra, alguma corrida e tal. E corrida, bike, né? Mas o que que eu quero dizer? Que há 10 anos atrás eu treinava 1 hora na academia e isso era suficiente, assim, para manter, digamos, né, para mim não atrofiar meus músculos, meus ó, né? Tipo, que não adianta, a gente é um organismo, a gente vai atrofiando, né? E aí, geralmente quando a gente não faz muito exercício, a gente vai, né? Os músculos vão contraindo, muitas vezes a postura vai desajeitando, a gente fica com dor e tal, né? Então, sempre, o que que acontece? 10 anos atrás eu fazia exercícios, ficava 1 hora na academia fazendo exercícios e tava ótimo, assim, ó, nossa. Hoje em dia eu fico 2 horas e pouco, assim, ó, 2 horas e 20, 2 horas e meia treinando. Claro que eu faço um treino caprichado, eu sou uma pessoa virginiana, tenho sol em virgem, então eu sou muito metódica, muito, né, perfeccionista, então, né, claro, mas assim, sabe, eu vejo isso a questão da idade, pô, há 10 anos atrás eu não precisava fazer todo esse esforço e também não era tão cansativo, hoje em dia, nossa, eu canso pra caramba. E tá tudo bem, gente. O eremita nos lembra disso, que nós somos organismos envelhecendo. E nós precisamos entender isso, até para poder nos adaptar, para poder nos ajustar, para poder, inclusive, né, por exemplo, eu que sou uma pessoa que não tenho filhos e não pretendo ter filhos, eu preciso fazer algum tipo de exercício para poder fazer as coisas em casa, né, para cuidar do meu corpo. Então, a gente tem que lembrar que a gente vai envelhecer, a gente tem que lembrar disso, não como uma cobrança ou como um objetivo, ou como, né, mas como uma parte natural da nossa vida, do nosso, né, da nossa existência, é natural, né? Então, aqui o eremita vai nos lembrar disso. E aqui na espiritualidade, o eremita vai nos lembrar da parte da nossa maturidade nas nossas experiências, que nós vamos amadurecendo, né? Você passa anos ali por experiências e aquilo geralmente nem 100% das vezes pode trazer algum aprendizado, mas traz uma experiência em si que às vezes traz alguma, né, alguma maturidade de alguma forma, porque às vezes a gente para e pensa, não, eu já passei por essa situação aqui, sei como é essa situação, então eu já tenho essa experiência, sabe? Às vezes a gente tem que lembrar do quanto as experiências estão nos proporcionando isso, do quanto tudo que está acontecendo nesse momento e daqui para frente, tudo faz parte né, do nosso livro, da nossa vida e das nossas experiências, certo? E aqui no conselho nós temos o 4 de bastos. E eu não sei se vocês já viram um vídeo que tem da cantora Rihanna falando. Nem sei se você, né, se conhece e tal. Mas enfim, ela fala sobre a questão da celebração, de comemorar, de celebrar. Ela fala, nossa, a gente celebra muito pouco, a gente deveria celebrar mais as nossas pequenas conquistas, porque isso, ela falando isso, claro, é inspirador, mas cientificamente, se a gente vai analisar, quanto mais
quanto mais reforços positivos e mais autoconfiança a gente tem ao celebrar as pequenas conquistas, mais a gente se incentiva e se motiva a seguir adiante. Então, a gente precisa celebrar a nossa criatividade. Tenho certeza que se você olhar ao redor, você vai reparar alguma coisa que foi fruto da tua criatividade. Bom, um negócio aqui que eu arrumei, que eu ajeitei, isso aqui foi da minha cabeça que eu fiz, sabe? Celebrar o todo mesmo, sabe? Não só as conquistas materiais e profissionais, não. Essas coisas do dia a dia que você vai resolvendo com a sua criatividade, com a sua capacidade, isso que a gente precisa celebrar. Que nós temos esse crescimento, essa persistência, sabe? As nossas atitudes de acordar todos os dias e fazer as coisas simples do dia a dia e celebrar que foi, sabe? Celebrar o dia, celebrar que conseguimos, sabe? Conseguimos acordar bem, conseguimos fazer as nossas tarefas, conseguimos nos alimentar bem, conseguimos manter nosso cuidado, nossa higiene, nossa... Então, são coisas simples que a gente às vezes não repara, não celebra, não, sabe? A gente não, você não precisa fazer uma festa sobre isso, claro. Quando eu falo celebrar, é vibrar e reverberar isso, entende? É valorizar esses pequenos momentos. Que seja, às vezes, um bolo, um café que você vai tomar com a tua amiga, que é celebrar a amizade. É isso sim, também. Pode ser também, sabe? Pode ser, às vezes, um, né, um prato ali bem servido, que você agradece, que você celebra, que você pensa, pô, graça, né, eu tenho ali os recursos, eu tenho condições aqui, né, de estar me alimentando bem, então tem coisas às vezes que a gente não repara, mas são valiosas também, e o 4 de bastos vem nos lembrar sobre isso, tá bom? Me conta aqui nos comentários se essa mensagem fez sentido, se ficou confusa, se eu posso explicar melhor. É muito importante que eu tenha aqui esse contato com vocês, que nós tenhamos essa comunicação. E, claro, essa é uma tiragem coletiva. Talvez ela não vai ressoar especificamente com alguma questão sua do trabalho ou com outra questão. Inclusive, vocês só devem absorver dessa leitura aquilo que fez sentido, aquilo que faz bem, aquilo que ressoa com vocês, tá? Não vai atucanar, ficar pilhado aí, neurótico, alguma questão que saiu aqui, que talvez não tá acontecendo na tua vida, que não vai fazer bem, tá? Pega só o que te faz bem realmente, tá? E agradeço pela sua companhia. Não esquece que para fazer uma leitura particular, você entra em contato nesse link na descrição que tem aqui embaixo. Tem o meu contato, a gente pode conversar. Eu consigo entender como eu vou te ajudar através das cartas. E essa leitura mesmo que eu faço aqui todos os dias, ela é uma adaptação muito expressa. E olha que deu já 18 minutos, hein? 18 minutos já, mas é uma coisa que eu tento fazer de forma expressa, de fato, de uma leitura que se chama Panorama da Vida, que é uma leitura que eu realizo no particular, que vai falar também sobre a tua área financeira, profissional, amorosa, e você pode escolher o prazo que você quer fazer a previsão para 3 meses, um mês, 6 meses, o quanto você precisar. Eu agradeço sua companhia, espero que você tenha uma quinta-feira abençoada, iluminada, repleta de bênçãos que você merece, tá? Um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.